Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o servo de Deus, pregador Thales Vinícius aqui. Sou da cidade de João Pessoa, meu pastor presidente é o pastor José Carlos de Lima. E neste momento estou aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para a tua vida, para a vida da tua família. Que Deus abençoe você poderosamente desde já. Eu agradeço você por me permitir entrar em sua casa, em sua residência, para deixar uma palavra de Deus para você nesta tarde. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu vou trabalhar com os irmãos na tarde de hoje, o livro de Josué. Aonde você estiver assistindo, não perde essa live de hoje. Compartilha para mais pessoas terem acesso, porque esta tarde será uma tarde que Deus marcará a sua vida com graça e com conhecimento da parte dele, que será liberada para nós. Deus abençoe você poderosamente. Não esquece, vai compartilhando essa live de hoje. Clique aqui, compartilhe para mais pessoas terem acesso à palavra de Deus. Deus abençoe você poderosamente. Desde já, Pai do Senhor, para vocês que estão entrando aqui, todos os irmãos que estão agora assistindo, missionária Marise Oliveira, uma das minhas mães de oração. Deus abençoe, meu Marise. Um abraço para o evangelista Luiz Fernandes de Nova República. Amém? Mas Deus abençoe vocês poderosamente. Pegue sua Bíblia, pegue seu exemplar bíblico e abra sua Bíblia no livro de Josué, para nós trabalharmos alguns pontos, irmãos, históricos e teológicos que norteiam o livro de Josué. Será uma tarde abençoada, não perde. Será uma tarde de bênção para a tua vida e para a minha vida. Amém? Abra sua Bíblia onde você estiver em Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6, irmãos, aonde eu irei basear a ministração nesta tarde. Pegue sua caneta, pegue um papel para você anotar alguns pontos que Deus me deu para trabalharmos neste momento, nesta tarde. Tá certo? Deus abençoe o irmão André Lucas. Deus abençoe você poderosamente. Deus abençoe irmão Elionaldo Caetano. Deus te abençoe, irmão Elionaldo. Deus abençoe os irmãos que estão entrando agora. Amém? Josué, livro de Josué. Capítulo 1, versículo do 1 ao 6, que diz assim: a poderosa, eficaz e inerrante palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6, irmãos. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Amém? Foi a palavra que Deus me deu para trabalhar com os irmãos nesta tarde, em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Quero mandar uma saudação para o nosso irmão Suelion Júnior, ali de Cabedelo, aqui em João Pessoa. Deus abençoe. Para a irmã Marta Chaves, minha mãe, que está conectado. Amém? Queridos, façamos uma breve oração para começarmos a ministração nesta tarde. Aonde você estiver, fique aqui comigo nesta live, pegue sua Bíblia, ore comigo neste momento. Amém? Deus abençoe você. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que ora foi lida. Aplica a tua palavra em nosso coração, porque tua palavra ela é viva, Senhor, e transmite vida para aqueles que precisam dela. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, seja bem-vindo na vida das pessoas que estão conectadas agora nessa transmissão. Que o Senhor possa visitar sua casa, sua mente, sua família, para que possamos viver um tempo de conquistas, mesmo em um tempo tão difícil que estamos vivendo, que estamos passando em nossa nação, mas nós sabemos que podemos viver um tempo de conquista, e nós iremos aprender com Josué. Senhor, nos ensina a tua palavra nesta tarde,
para que possamos ser edificados por ela, porque a tua palavra é alimento para a nossa alma. E Espírito Santo, eu te peço, como sempre te peço, porque reconheço a minha dependência de ti. Seja bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo, Pai, nesta casa onde o teu filho e tua filha estão conectados, para que eu seja um instrumento, Pai, para que eu seja um profeta para a vida dele nesta tarde. É isso que eu te peço, desde agora e para todo sempre. Continua conosco, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você poderosamente. Amém. Queridos irmãos, como vocês me conhecem, sabem que todas as vezes que faço uma transmissão de uma live, eu sempre procuro trazer para vocês alguns pontos históricos e teológicos que norteiam um livro base para a ministração da tarde de hoje. Nós podemos agora, a partir de agora, entrar nas narrativas bíblicas, históricas e teológicas que se referem a Josué. Nós estamos diante de um livro, irmãos, escrito por Josué em meados do ano 1400 a.C. Este livro, como nós sabemos, vai contar as histórias dos israelitas, também sobre as conquistas que o povo de Deus teve, que Deus permitira ao povo conquistar. Mas deste livro de Josué nós tiraremos algumas lições que o Espírito Santo me inquietou para tratar com vocês na tarde deste dia. O livro de Josué, queridos, ele é uma continuação do Pentateuco. Como nós sabemos, o Pentateuco, penta vem de 5, teuco significa rolos. Os 5 rolos que Moisés escrevera, que são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Esse livro de Josué é a continuação dos 5 primeiros livros que Moisés escrevera. Desde já eu quero mandar um abraço para o meu amigo Jamerson Luiz. Deus te abençoe, meu amigo. Rapaz, a minha elegância não se compara com a sua, meu amigo. Deus te abençoe, obrigado pela consideração. Irmãos, então nós podemos ver que este livro de Josué vai relatar sobre a travessia do Jordão por Israel depois da morte de Moisés. A Bíblia vai dizer que para a entrada em Canaã, bem como a conquista e o povoamento de Canaã pelas 12 tribos sobre a liderança de Josué, existiu, irmãos, várias narrativas que nós precisamos se ater para entendermos melhor o livro de Josué. Nós iremos ver que a data bíblica aproximada da invasão de Canaã pelo povo de Deus, que no caso que era chamado de Israel, foi mais ou menos no ano 1405 a.C., quando o povo de Deus, sob a liderança de Josué, entram em Canaã, na terra prometida, né? O livro também, irmãos, ele vai abranger cerca de 25 a 30 anos consecutivos da história de Israel e conta como Deus deu a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Não é isso? Nós sabemos que a terra que Deus permitiu o povo entrar é uma terra de promessa. Quem nunca ouviu um versículo, nunca leu sobre a promessa que Deus fez a Abraão, quando Deus mandou Abraão em Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, nós iremos ver a promessa que Deus fez a Abraão concernente à terra. E como seria a terra que Deus daria a Abraão. Amém? Deus abençoe os irmãos de Salgado São Félix. Deus abençoe todos os irmãos que estão acompanhando. O capítulo 12 do Gênesis vai falar sobre o chamado de Abraão e as promessas que Deus fizera a Abraão. No versículo 1 vai dizer: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. O versículo 2 do capítulo 12 do Gênesis vai dizer: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós podemos ver aqui, irmãos, eu sinto graça da parte de Deus para tratar com os irmãos estes pontos, porque vemos uma promessa que Deus fizera a Abraão anos, dezenas de anos antes de haver a conquista da terra. Nós já podemos entender que aquilo que Deus promete, irmãos, ele terá, o seu cumprimento será fiel. Aquela promessa que Deus fez ao povo teve o seu cumprimento no tempo certo. Então nós estamos diante deste livro de Josué, que vai se referir à promessa, o cumprimento da promessa
que Deus fizera a Abraão, quando chamou Abraão e convocou Abraão para sair de sua terra e do meio da sua parentela. O livro de Josué, como eu já tratei alguns pontos históricos aqui com vocês, irmãos, ele vai falar sobre essas questões também, sobre a destruição da cidade de Jericó, vai falar sobre também quando alguns teólogos eles chegam a relatar sobre Josué, da seguinte forma, a maioria dos teólogos eles acreditam que o servidor de Moisés, filho de Num, ele é proveniente da tribo de Efraim, não é isso? E nós sabemos que também pela narrativa bíblica, Josué, ele não escreve todo o livro. Josué, ele escreve boa parte, ou a maior parte dos relatos bíblicos que aqui estão descritos, mas concernente, obviamente, ao seu falecimento, outra pessoa escrevera sobre o falecimento desse grande líder chamado Josué. Este capítulo 1 do livro de Josué, eu estou trabalhando com os irmãos, nós iremos perceber um momento, irmãos, que Deus fala com Josué e anima Josué. Nós iremos perceber que aqui Moisés, ele tinha morrido e Deus ele já tinha enchido Josué de um espírito de sabedoria. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 34 e versículo de número 9. A Bíblia vai dizer o seguinte: e Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de santo de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Antes de Josué ser líder do povo, Deus testificara a aprovação de Josué perante o povo. Quando Moisés estende as suas mãos, coloca as suas mãos sobre Josué, e nós vemos que Josué, irmãos, ele é cheio do espírito de sabedoria. Nós sabemos que Josué aqui, ele não é um líder por mera indicação. Josué, ele é líder de um povo que está respaldado por uma promessa divina, mas Josué, ele é revestido pelo espírito de sabedoria. Nós já podemos glorificar a Deus por isso, porque Deus, quando nos chama para uma obra grandiosa, ele tem especialidade e ele tem prazer em nos revestir de sabedoria, porque para tratarmos de certos pontos, nós não podemos tratar de certos pontos específicos se não estivermos revestidos pela sabedoria divina. Então, nesta tarde, aonde você estiver, aprenda com Josué que todo grande líder levantado por Deus, ele é revestido por sabedoria para instruir você, para me instruir a fazer aquilo de acordo com a vontade de Deus. Fazer o que é para ser feito de acordo com os princípios divinos, com os parâmetros divinos. Então é isto que nós iremos aprender com Josué no decorrer dessa ministração desta tarde. Irmãos, não perde essa live, vai ser uma live muito rica, muito grandiosa, porque a palavra de Deus ela é muito rica e é maravilhosa para nós comentarmos. Antes de iniciar a minha aplicação sobre alguns pontos sobre o Josué, eu quero trabalhar com os irmãos alguns dados sobre a terra prometida. Você que está em sua casa, pegue seu lápis, pegue sua caneta para você anotar, irmãos, alguns pontos, alguns dados que eu irei trazer para você nesta ministração, nesta tarde. Amém? Algumas pessoas chegam até a perguntar: irmão Thales, como era o mundo na época de Josué? Às vezes nós, leitores da Bíblia, estudiosos da palavra de Deus, nos indagamos como era o mundo no tempo da época, né? Como era o mundo na época, naquele período que Josué ele conquistara a terra. Será que existiam outras nações? Quando Josué foi levantado por Deus para entrar em Canaã, será que existiam outros países? Será que existiam outras províncias? É bem verdade que essas perguntas permeiam, né? E já permeou muito em mim, eu já tirei algumas dúvidas através dos estudos, e quem sabe você tem essas dúvidas, e é essas dúvidas que eu quero tirar na tarde de hoje. Olha, irmão Thales, como era o mundo na época de Josué? Eu vou trabalhar com os irmãos agora. Irmãos, segundo as pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão por volta de 1400 a.C., muitos povos, eles já existiam, irmão José Carlos Rodrigues, a paz do Senhor. Muitos povos já estavam em um estágio de civilização. É verdade.
No período em que Josué ele entra na terra prometida, muitos povos já existiam e estavam em um estado de civilização. Nós podemos perceber, irmãos, que não era uma civilização qualquer, era um estado de civilização avançado. Quando iremos perceber pelas narrativas históricas, outras províncias, por seu turno, eles existiam. Por exemplo, no Japão, no período de Josué, a primeira fase da civilização Jomon no Japão, ela chegava ao seu apogeu. Para você perceber que já no Japão existia um desenvolvimento civilizatório. Amém? Nós podemos entender aqui que o Japão também estava se desenvolvendo em termos de civilização. Em vários lugares da Europa, irmãos, as populações elas começaram a se desenvolver neste mesmo período em que Deus permitira a Josué entrar na terra prometida, irmãos e caros. Nós iremos perceber também que no Peru, mais ou menos nesse período em que Josué é convocado para entrar na terra prometida, foi iniciado o uso dos instrumentos de metais no Peru, onde o metal começou a ser utilizado no Peru através de instrumentos, onde instrumentos começaram a ser produzidos, fabricados neste período. Por exemplo, existe também uma civilização, irmãos, norte-americana que começou a se desenvolver, que é a civilização da América do Norte. Nós sabemos também que a civilização da América do Norte, a primeira civilização que surgiu foi o país do México, ou no México, que foram os Olmecas, por volta de mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. O Império Assírio, ele veio surgir mais ou menos no ano 1200 antes de Cristo, e somente em 21 de abril, não perde isso, somente em 21 de abril de 753 a.C., aonde seria fundada a cidade de Roma. Nós podemos perceber que existia um mundo na época que estava em pleno desenvolvimento. Outras questões, por exemplo, também, naquelas idas e vindas do Egito, o Egito, apesar do povo de Deus ter saído de lá, o Egito, ele era um país que estava em desenvolvimento. Mas eu quero trazer algumas curiosidades com vocês aqui. No tocante à Bíblia Sagrada, quando nós sabemos que existiu o Egito, que foi um dos maiores palcos de cativeiro do povo de Deus, onde o povo de Deus passou mais de 400 anos cativo no Egito. Existiu a Síria também, que foi usada como instrumento de justiça, mas também existiu, irmãos, a Babilônia. Essas nações, por exemplo, a Síria e a Babilônia, foram extintas, não é isso? Porém, o povo de Deus permaneceu intacto. Apesar dos reveses na história, o povo de Deus continua intacto até hoje para comprovar a aprovação divina, o chamado divino. Não foi um povo que foi levantado por um mero desenvolvimento qualquer. O povo foi levantado porque estava fundamentado em uma promessa feita a Abraão. Não foi uma promessa qualquer, é uma promessa feita a Abraão. Quando ainda vamos entender sobre Canaã, algumas pessoas ficam indagando, Thales, o que era Canaã, aonde era Canaã, quantos quilômetros media Canaã. Thales, Canaã era grande, Canaã tinha uma expansão muito grande. Eu vou tirar as suas dúvidas agora, irmãos. O território de Canaã, denominado na Bíblia Sagrada de Terra Prometida, tinha aproximadamente cerca de 290 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura e ficava, irmãos, a 480 quilômetros do Egito. Eu vou repetir, a Terra Prometida ficava cerca de 480 quilômetros do Egito. Você pode estar perguntando, mas irmão Thales, 480 quilômetros do Egito, e o povo de Deus passou mais de 40 anos praticamente, ou cerca de 40 anos, rodeando para chegar na terra prometida. Para você ver que quando existe uma desobediência, a promessa de Deus ela retarda para limpar o puro, para tirar o impuro do meio do puro, para tirar as pedras de tropeço do meio de um povo que é chamado para conquistar uma terra grandiosa.
Tem pessoas em tua vida que Deus vai permitir certos abalos para soprar ela de perto de você, porque ela na tua vida é uma pedra de tropeço. Nós podemos ver que este período que o povo de Deus passa no deserto é um período que Deus está separando os falsos do verdadeiro. É um período em que Deus está separando os verdadeiros adoradores dos falsos adoradores, daqueles que preservam ou não o concerto divino. Aqueles que não preservaram um concerto divino, eles ficaram no deserto, eles morreram e não puderam ter acesso à terra prometida, porque eles estavam firmados em uma base chamada desobediência. E todo homem, toda mulher, todo jovem, toda jovem de Deus que está firmado ou firmada em uma base chamada desobediência, a sua vida não será uma vida de conquista, será uma vida totalmente fracassada, destrutiva, desestruturada. O tema que você pode perceber que eu estou tratando é vivendo um tempo de conquista. Você pode me perguntar, irmão Thales, como eu posso viver um tempo de conquista quando a minha nação está vivendo em uma crise econômica, uma crise social, uma crise na saúde, uma calamidade pública geral, onde todos os aspectos e pontos da nação estão sendo afetados por esta calamidade? Mas eu quero dizer a você, você como uma serva de Deus, você como um servo de Deus, você vai viver um tempo de conquista, mesmo o país vivendo um tempo de calamidade. Isto é profético e eu vou profetizar para a tua vida. Neste tempo de calamidade, você viverá um maior tempo de conquista da sua vida. Tem pessoas que pensam que viver um tempo de conquista é adquirir bens materiais. Tem pessoas que pensam que viver um tempo de conquista é ascender em um cargo na empresa, é ascender um cargo em um concurso público, em um concurso federal, um concurso estadual. Mas eu quero atrair tua atenção para esta mensagem de hoje, que a maior conquista que você vai ter neste tempo é uma das conquistas que você nunca pensou que teria, que é a profundidade, para você entender que o maior conquistador não é apenas aquele que consegue obter bens materiais e ser bem sucedido no mundo natural, mas o maior conquistador é aquele que no mundo espiritual agrada ao Deus que ele serve, preserva os princípios divinos e é baseado em um fundamento que é a palavra de Deus. É isso que Josué vai nos ensinar neste livro maravilhoso, que eu digo a você, não perde a oportunidade de ler o livro de Josué. Então eu quero novamente dizer para você, este período de calamidade será o período que você verá mais conquistas. É o período onde você verá pessoas sendo conquistadas, pessoas aflitas saindo da aflição e sendo conquistadas pela alegria que você vai transmitir através da palavra de Deus. Se você crê nesta palavra, onde você estiver, glorifica a Deus aqui, digite um glória, digite um amém, porque nós sabemos que essa tarde é tarde de conquista para você. Aonde você estiver agora, se você estiver comigo nesta palavra, levante a tua mão direita e diga para todo mundo ouvir em tua casa, eu viverei um tempo de conquista. Aonde você estiver agora, bata em seu peito e diga, eu vou viver um tempo de conquista. Olhe para o seu irmão aonde você estiver, diga para ele, irmão Everaldo, irmão Lucas, irmão Edmilson, diga para quem estiver perto de você, você vai viver um tempo de conquista. Você não vai ser um fracassado, você não vai ser conhecido como mais um que fracassou na jornada. Você vai ser lembrado pela conquista que você teve, e não vai ser apenas uma conquista natural. As maiores conquistas que você terá neste tempo de calamidade, onde as conquistas naturais e materiais estão sendo barradas pela crise, serão as conquistas sobrenaturais que você terá da parte de Deus. E é isso que eu quero dizer para você, te prepara, porque um grande abalo na tua vida espiritual está sendo liberado hoje, para você começar a despertar e sair desta mentalidade pequena, raquítica, uma mentalidade fracassada, para você transpor estas barreiras do fracasso e começar a conquistar um relacionamento mais profundo com Deus que te chamou para a obra. Se você crê nesta palavra, glorifique a Deus, porque esta tarde será uma tarde de grandeza para a tua vida, grandeza para a tua família. Não perde essa palavra, agarra ela, abraça esta palavra, esta profecia bíblica, porque você vai viver um tempo de conquista como você nunca pensou que viveria, porque Deus será glorificado através da tua boca, através do teu cântico,
através do teu testemunho, Deus vai ser glorificado. Se você crê nesta palavra, adore a Deus, porque tem coisa grande da parte de Deus para Deus liberar sobre a tua vida na tarde deste dia. Oh, glória a Deus. Então, como eu vinha falando com os irmãos, alguns dados sobre Canaã, né? Falar sobre Canaã, nós não podemos deixar de falar sobre alguns dados históricos, alguns dados teológicos sobre o livro de Josué. Deus abençoe, irmã Lívia, Deus abençoe, Edmilson, Deus abençoe, irmão Everaldo, Deus abençoe vocês poderosamente. Irmãos, continuando aqui a nossa ministração no ponto histórico, alguns pontos, algumas narrativas históricas, vocês que estão agora, os jovens, né? Que estão com a lição de jovens agora, vocês vão perceber que a lição de jovens desse trimestre é uma lição muito rica. Eu estou usando aqui a Corrigida Pentecostal para trazer essa palavra para os irmãos. Eu estou usando a Bíblia do Pregador e estou usando alguns comentários bíblicos para tratar com vocês este tema que eu estou abordando nesta live de hoje. Vivendo um tempo de conquista. Desde já eu quero mandar um abraço para o vaso de honra, pastor Roberto Lima, que está assistindo a live nesta tarde. Então, irmãos, ainda na continuação dos dados históricos, Canaã, irmãos, ele ficava a cerca de 480 quilômetros do Egito, não é isso? Para o sul, né? Ou seja, Canaã ficava a 480 quilômetros distante, a distância era 480 quilômetros do Egito para o sul. A 1.100 quilômetros, irmãos, para o nordeste, olha, perceba, existe a terra prometida, a terra de Canaã. 1.100 quilômetros desta terra se encontrava a tão conhecida terra de Nínive. Nínive ficava a 1.100 quilômetros de distanciamento da terra prometida. E para o leste da terra prometida ficava também Babilônia, com cerca de 1.100 quilômetros de distância. Não é isso? Mais além, a 1.600 quilômetros de distância da terra prometida de Canaã, se localizava, irmãos, o Império Persa. A Pérsia, pastor Roberto Lima, se localizava com cerca de 1.600 quilômetros de distância da terra prometida de Canaã. Nós podemos também observar que um grande império também, o Império da Grécia, o Império Grego, irmãos, a Grécia neste período, ela ficava mais ou menos cerca de 1.300 quilômetros da terra prometida de Canaã. E após a 2.400 quilômetros, a cidade de Roma ela foi fundada. Ou seja, existia a terra prometida, Canaã, 2.400 quilômetros era o que separava Roma da terra prometida. A terra prometida, irmão Thales, o que era a terra prometida? O que era a terra prometida? Irmãos, a terra prometida, se você está lendo a lição de jovens esse trimestre, você vai perceber, você vai entender o que eu estou falando aqui. Se você não estiver lendo a lição de jovens, adquire uma lição porque é muito rica. Olha, a terra prometida, ela era uma estreita faixa, irmão, de terra no Oriente Médio. Aí você pergunta, irmão Thales, tanto esforço para conquistar apenas uma estreita faixa de terra no Oriente Médio? Porque você às vezes pode se perguntar, mas Deus não poderia dar do mundo ao povo de Israel? Porque Deus deu logo uma faixa estreita de terra no Oriente Médio. Irmãos, também segundo o comentarista da lição, nosso pastor Reinaldo Odílio, e segundo aquilo que Deus me deu, nós vamos entender que o maior prazer de Deus na vida de alguém, na vida de um povo, é que ele não seja apenas um povo que conquiste, um povo grandioso em obras, mas um povo que respeite a santidade e a soberania divina. Deus ele não permite ou não promete ao povo grandes terras ou maiores terras, ou todo o mundo, ou todas as faixas da terra, mas Deus ele requer do povo que o povo preserve a soberania divina, que o povo preserve o princípio da obediência. É isso que Deus ele trata conosco através deste livro de Josué e através dos comentários bíblicos que eu estou me baseando para trazer a ministração para esta tarde. Quando ainda estamos vendo, irmãos, a terra prometida era uma estreita faixa de terra. Lembrando, estreita faixa de terra no Oriente Médio. O comentarista chega a dizer o seguinte, que Deus poderia ter prometido várias faixas de terra, mas não prometeu. Como eu já falei a você,
que o que Deus requeria do povo era que eles estivessem baseados no princípio da obediência. Não é isso? Mais à frente, irmãos, nós poderemos perceber alguns pontos, não é isso? Alguns pontos históricos sobre os antecedentes da liderança de Josué. Depois que eu tratei com vocês aqui sobre alguns pontos históricos e teológicos que nortearam Canaã, algumas províncias que surgiram no mesmo período, o ano que o livro foi escrito, eu já quero começar a aplicar a palavra de Deus que eu li com você nesta tarde. Quando lemos o livro de Josué, nunca poderemos esquecer, pastor Roberto Lima, que antes de existir um grande Josué, sempre existirá um grande Moisés. Eu vou repetir. Antes de existir um grande Josué, sempre existirá um grande Moisés. Você nunca será um grande líder se você não for ensinado por um grande líder. Você nunca terá um ministério bem-sucedido se você não preservar os Moisés que antecederam a sua liderança. Os irmãos hão de convir comigo que uma das maiores crises que nós estamos vivendo, pastor Roberto Lima, neste tempo, é onde pessoas que estão surgindo neste novo cenário de pregação, de louvor, estão esquecendo dos Moisés que antecederam ele. Estão esquecendo que antes de ele existir, do seu ministério ser aflorado, dele desenvolver os dons que Deus liberou sobre a vida dele, existiu um Moisés que foi um grande líder. Então eu digo para você, nunca esqueça do Moisés que ensinou a você ser um jovem, uma moça, um homem, uma mulher de Deus. Não despreze a história de um Moisés que sempre preservou um relacionamento divino. Se você não tem capacidade de preservar a história de um Moisés que antecedeu você, você nunca será capaz de suportar a grandeza de Deus liberada sobre a vida do Moisés que antecedeu você. Então, uma realidade que nós estamos vivendo hoje é isto. As pessoas hoje, por si só, pensam que vivem só, que não depende de um conselho, não depende de uma intercessão, não depende de uma instrução. Tem pessoas que não querem ser exortadas, tem pessoas que não querem ser instruídas, porque não admitem correção, não admitem uma intervenção de um Moisés que tem experiência. Se você falar com estes homens de Deus hoje, mesmo em uma idade avançada, todos eles vão dizer que eles tiveram um líder que os ensinou a ler Bíblia, a orar, a preservar os fundamentos bíblicos e cristãos. Então eu digo para você, como um jovem de Deus, não despreze a história de um Moisés. O que eu quero dizer para você neste tempo, jovem, moça que está ouvindo, homem de Deus, mulher de Deus, você tem um ministério, você sabe disso, e eu acredito no teu ministério. Mas eu quero dizer para você, nunca esqueça da história dos grandes homens de Deus, nunca esqueça da história dos grandes homens que passaram antes de você, pregando a verdade. Não desfaça aquilo que um Moisés fez pelo seu bel prazer e pelo seu benefício pessoal. Os irmãos ali, vocês vão entender e vocês hão de convir comigo que muitas pessoas da atualidade estão destruindo os pilares antigos para se aterem ao benefício pessoal. Benefício pessoal é consequência de um ministério que preserva a fidelidade. Se você preserva a fidelidade com Deus, consequentemente Deus vai beneficiar você. Então entenda que antes de tudo, ministério não é, irmãos, de primeira mão para se ter, para você ter benefício pessoal, benefício financeiro. A prioridade de um ministério é que Deus seja glorificado. O benefício financeiro é consequência da fidelidade que você preserva com Deus dos céus. Então muitas pessoas hoje estão caindo em precipícios porque estão se atendo ao benefício pessoal. Eu vou ser pregador para ter. Você não é pregador para ter.
Você é pregador para ser servo. Eu vou ser pregador para mim ganhar dinheiro nas agendas. Eu vou ser levita para me fazer um álbum, para me vender meus CDs, vender meu material, para me conquistar a minha estabilidade financeira. Eu quero dizer para você, se você tem este pensamento, infelizmente o teu ministério não será grandioso, porque Deus não libera grandeza ministerial sobre a vida daquele que trabalha para Ele com interesse. Deus não libera grandeza ministerial sobre a vida de uma pessoa que trabalha para Deus com interesse. Josué é um tipo de pessoa que nos ensina, pastor Roberto Lima, que existiu um Moisés antes dele. E Josué preservou o concerto divino e preservou a história do Moisés que passou antes. Tales, como é que Josué preserva a história de Moisés que passou antes? Se você ver a história bíblica, Josué sempre estava na tenda com Moisés, sempre buscava estar perto de Moisés. Um homem de Deus, uma mulher, um jovem de Deus que quer crescer ministerialmente, sempre terá um Moisés que ele quer ficar perto, sempre tem aquele Moisés que ele quer ouvir, sempre tem aquele Moisés que ele quer ser instruído, mesmo que a correção doa, mas você quer estar perto deste Moisés. Então é isto que nós devemos aprender. Não despreze a história do Moisés que passou antes de você. Tales, primeiro ponto, como eu vou viver um tempo de conquista? Você vai viver um tempo de conquista se você não desprezar a história do Moisés que veio antes de você. Guarda isso, guarda isso. Porque eu tenho certeza que se você preservar este princípio, Deus honrará as obras das tuas mãos, Deus honrará o teu ministério, Deus honrará a tua família e Deus honrará a tua palavra. Aquilo que você disse não vai cair por terra, porque Deus conhece a tua fidelidade que você tem com Ele. Aquilo que você pregou, a profecia que você profetizou não vai cair por terra, vai ter cumprimento, porque foi Deus que usou você, porque Ele conhece a tua fidelidade. Deus, Ele tem prazer em usar pessoas de maneira peculiar. Talos, o que é ser usado por Deus de forma peculiar? Ser usado por Deus de forma peculiar é ser usado de uma maneira diferente, de uma maneira como as pessoas não são usadas. Deus, Ele está te usando neste tempo de crise de uma maneira como outras pessoas não são usadas por Ele. Você é um instrumento peculiar. Você é um instrumento particular de Deus para ser usado de maneira diferente. Quer mudar a tua geração? Quer modificar o trajeto do teu ministério? Preserva a história de Moisés. Eita glória! Irmãos, não perde isso. Fica aqui comigo na palavra. Medita comigo nestas pérolas bíblicas. Moisés era um homem na Bíblia Sagrada, foi um homem na Bíblia Sagrada que o seu rosto brilhava, resplandecia a glória de Deus. Moisés foi um homem levantado por Deus para reger um povo que estava com um coração dominado pelas práticas, pelas crenças, pelas convicções egípcias. E Deus utilizou de Moisés como instrumento para que o povo entrasse em uma terra, mas infelizmente eles não entenderam o propósito. Eles preferiram deixar o seu coração ser envolvido pelo Egito e não se deixaram ser envolvidos pela glória e pela presença de Deus. Você vai perceber que grandes coisas aconteceram no trajeto. Uma nuvem foi colocada como coluna para ser sombra durante o dia. Uma coluna de fogo foi colocada para aquecer o povo na noite. Ou que nós podemos entender. O ministério de Moisés foi um ministério cercado por mistérios de Deus, por sobrenatural de Deus. Perceba que durante o dia, a manifestação sobrenatural acontecia como uma coluna de nuvem. Durante a noite, a manifestação sobrenatural acontecia como uma coluna de fogo para aquecer o povo. Então perceba que Moisés era um homem que vivia 24 horas em uma conexão com Deus.
uma vida totalmente espiritual e entregue ao seu propósito, ao chamado que Deus estabeleceu para ele. Agora você imagina um homem desse morrendo e você sendo sucessor de um homem que o seu rosto manifestava a glória de Deus de maneira que o povo não suportou e muitos caíram, vieram ao chão, porque não suportaram o peso da glória de Deus. Agora imagina, Deus levanta um Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, para ser agora o sucessor de Moisés. E eu quero dizer para você que você está questionando a tua chamada, está dizendo: Senhor, eu não tenho capacidade de ser como Moisés foi. Mas Deus está dizendo para você: eu nunca quis que você fosse como Moisés foi, porque eu vou te usar de uma maneira totalmente diferenciada. Tem pessoas que querem ser como uma pessoa de maneira total. Você nunca vai ser igual totalmente com o seu líder, porque ele tem uma forma de ser usado por Deus e você vai ser usado por ele de uma maneira diferente. Moisés foi Moisés, te ensinou os princípios divinos e você aprendeu. Preserve os princípios divinos, mas Deus vai usar você de uma forma diferente de Moisés. Tem pessoas que ficam indagando a Deus: Senhor, como é que eu vou cantar se eu não consigo cantar como a cantora canta, como o cantor fulano de tal, o cantor X, ele canta? Eu não sei fazer aquela entonação, eu canto de um jeito diferente. E entenda, você pode até preservar os princípios de Moisés, mas Deus vai te usar de uma maneira diferente da de Moisés. Moisés foi usado com glória, com manifestação sobrenatural divina. Você será um grande líder, preservando os princípios que Moisés te ensinou, mas Deus vai te usar de uma maneira totalmente diferenciada. Tem pessoas que se indagam a Deus, o porquê do seu ministério, o porquê da existência do seu ministério, porque querem ser totalmente como Moisés foi. Quer falar como Moisés falou, quer pregar como Moisés pregou, quer orar como Moisés orou, quer manifestar a glória de Deus através de sua vida como Moisés manifestou, mas é diferente, irmãos. Você vai preservar o princípio que Moisés ensinou, mas você nunca vai ser igual no jeito, na prática. Sempre vai ter algo que vai te diferenciar. E isto é necessário para você entender que Deus trabalha justamente na individualidade, como o nosso irmão Alisson Gabriel bem pontuou aqui, na individualidade. Nós percebemos que Josué foi usado de uma maneira diferente, porém ele preservou os princípios de Moisés. Então eu quero liberar essa palavra para você. Por que tu entristece tanto? Por que tu se inquieta tanto? Porque às vezes a tristeza toma conta da tua vida, o teu semblante fica decaído, você começa a se questionar a Deus, porque o teu ministério não está tendo sucesso como você queria. Você já parou para pensar o porquê do teu ministério não está tendo tanto sucesso como você queria que ele tivesse? Não é porque você está se esquecendo de ser individual, no sentido de ser aquilo que você é, pregar do jeito que você sabe, cantar do jeito que você sabe, orar do jeito que você sabe, clamar do jeito que você clama, ler Bíblia do jeito que você lê Bíblia? Será que você não está se esquecendo que Deus quer te usar de uma maneira diferente? Você já parou para meditar sobre isso? Um certo pastor, ele tinha um grande pregador como referência. E esse pastor, ele conseguiu fazer um congresso em sua igreja. E ele contatou o pastor que ele tinha grande referência, falou com ele, disse: pastor, eu queria contar com o senhor aqui no congresso da minha igreja. O senhor poderia vir? O pastor: claro, meu filho, será um prazer, será uma satisfação poder atender essa agenda. Esse pastor, ele foi pegar o pregador no aeroporto. Quando ele chegou no aeroporto, o pregador entrou no seu carro, o pastor deu uma partida no carro, começou a acelerar e saiu. Mas ele não aguentou a emoção, que foi tanta, que quando o pregador estava no carro, ele não conseguiu andar muitos quilômetros, ele parou o carro e começou a chorar. O pregador perguntou a ele: meu filho, o que é que está acontecendo com você? Você parou o carro aqui do nada e começou a chorar. Eu não estou entendendo. Aí o pastor, que tinha este pregador como referência, disse para ele: meu pastor, eu quero ser como o senhor, quero pregar desse jeito, eu quero ser do mesmo jeito que o senhor é, mas eu não consigo, eu quero ser desse jeito,
mas eu não consigo porque eu sou uma referência para mim. Aí o pregador, que era um pastor na época e até hoje é um grande pregador, olhou para ele e disse assim: meu filho, Deus não quer que você seja o meu eco, Deus quer que você seja uma voz. Então é o que eu quero dizer para você: você vai ser sucessor de um grande Moisés, mas você não vai ser como ele, porque Deus vai te usar de uma maneira diferenciada. Você não vai ser um eco de um pregador, você não vai ser um eco de um pastor, você não vai ser o eco da dirigente do ciclo de oração, você vai ser uma voz na terra. Deus vai te levantar com uma especialidade, Josué, diferente. Aonde tu estiver agora e crê que eu estou pregando uma palavra bíblica, aonde você estiver e sente essa presença que eu estou sentindo aqui, começa a sentir Deus liberando sobre a tua vida uma particularidade. Deus vai usar você desse jeito que você é. Deus vai usar você nessa simplicidade. Deus vai usar você desta forma. Às vezes você diz: Senhor, eu não tenho a beleza como Moisés tem, eu não tenho peso ministerial como Moisés tem, eu não tenho, Pai, o estúdio que Moisés tem, mas Deus está dizendo para você: você tem a unção que eu liberei sobre a tua cabeça, você tem o espírito de sabedoria que eu liberei sobre a tua cabeça. A Bíblia vai dizer que antes de Moisés morrer, Deus utilizou Moisés para estender as mãos sobre Josué, e a Bíblia diz que Josué foi cheio do espírito de sabedoria. É isso que Deus está dizendo para você: eu não quero que você seja um eco, meu filho, eu não quero que você seja um eco, minha filha, obreiro, homem de Deus. Você vai ser uma voz neste tempo de calamidade. Você vai ser uma voz profética neste tempo de crise. Aonde você estiver agora, se você crer nesta palavra, levante a tua mão direita para o céu e começa a adorar a Deus, porque Deus vai começar a liberar sabedoria sobre você. Sente um abraço de Deus. Sente o revestimento de Deus sobre a tua vida. Sente a sabedoria de Deus. Eu vou repetir porque eu estou sentindo graça. Sente a sabedoria divina sendo liberada sobre a tua vida, Josué. Tu vai guardar os princípios que tu aprendeu, tu vai guardar os fundamentos que Moisés te ensinou, mas Deus vai usar você diferente. Mas é uma diferença que vai ser para a glória dele. Tem pessoas que não são usadas como nosso irmão Zé Carlos Rodrigues, que é um evangelista nato em João Pessoa, porque o irmão Zé Carlos tem uma particularidade que é dele, o irmão Misael tem uma particularidade que é dele, o pastor Roberto Lima canta do jeito dele, tem uma particularidade que é dele, porque Deus não despreza ninguém que é diferente. Deus, ele tem prazer nas pessoas que preservam a essência da adoração e são fundamentadas num princípio da fidelidade e preservam a história de Moisés que antecedeu ele. Se você crê nesta palavra, glorifique a Deus aonde você estiver. Irmãos, eu sinto graça de Deus para trabalhar com os irmãos X pontos. Oh, aleluia! Seja tocada, irmãos. Eu agradeço a Deus por você me permitir entrar em sua casa, mas eu sou um profeta de Deus para a tua vida hoje. Seja tocado pela presença de Deus aonde você estiver. Não esmoreça, porque você é usado de uma forma diferente, Josué. Não se entristeça com as palavras negativas que você ouviu no decorrer do teu ministério, porque as palavras negativas não têm capacidade de destruir você se você não deixar. As palavras negativas têm capacidade de amadurecer você e fortificar a tua estrutura. Nem sempre as palavras negativas, elas têm capacidade de nos destruir. Por que eu digo nem sempre? Porque vai depender. Se você se deixar ser destruído por elas, você vai ser destruído. Mas se você se deixar ser edificado pelas palavras negativas, no tocante a você adquirir um grau maior de maturidade, de experiência com Deus, as palavras negativas têm capacidade de fortificar a tua estrutura e dar uma base muito mais estruturada para você conseguir suportar revés que você nunca pensou que você suportaria. Imagina, irmão Josué,
chegando para reger o povo. Se Moisés não tivesse orado por ele e o espírito de sabedoria tivesse envolvido Josué. Imagina se Josué chegasse no meio do povo e disse: agora Moisés morreu e eu vou reger o povo, vou reger vocês. Vocês agora estão debaixo da minha autoridade. Vocês estão sob a minha autoridade. Então, eu quero de vocês obediência. Imagina se Josué tivesse chegado desta forma, se não existisse o episódio de Deuteronômio 34, versículo 9. Josué não teria o respeito do povo. Porque o respeito que Josué teve do povo foi através da imposição de mãos de Moisés sobre a cabeça dele. Então você vai entender uma coisa, meu querido. Para você ser um conquistador, para você viver um tempo de conquista, você vai receber da parte de Deus um respeito. Eu vou ser direto. Você vai ser respeitado. Tem pessoas que não estão respeitando a tua unção. Tem pessoas que não estão respeitando o teu ministério. Tem pessoas que não estão respeitando a tua história. Mas Deus conhece, Josué, os teus passos. Deus sabe que você estava na tenda, perto da tenda, ouvindo Moisés. Deus conhece que você preservou sempre a intimidade. Deus está dizendo para você: está chegando o tempo em que Moisés vai estender a mão sobre a tua cabeça. Está chegando um tempo em que Moisés vai estender a mão sobre a tua cabeça. Isso é profético. Quem sabe você nunca pensou que esta palavra seria dita nesta tarde. Deus está bradando em meu coração para dizer: Moisés vai estender a mão sobre a tua cabeça. Porque alguém vai te respeitar. Tem pessoas que até olharam para você e não quiseram te respeitar, mas Deus está dizendo: você vai ter respeito, porque eu vou te dar respeito. Imagina, irmão, Josué, naquele momento, recebendo aquela bênção de ser cheio do espírito de sabedoria através de Moisés. Medita comigo. Eu posso conjecturar porque a teologia me permite. Imagina algumas pessoas dizendo: rapaz, por que Josué? Por que não poderia ser eu? Por que não poderia ser eu? Rapaz, fulano é tão bom. Fulano sabe falar de uma maneira esplendorosa. Rapaz, Cicrano, ele tem uma oratória tão grande, ele sabe falar de uma maneira tão grandiosa que você fica totalmente envolvido pelas palavras que ele está falando. Mas por que Moisés vai colocar a mão na cabeça de Josué? Por que na cabeça de Josué? Irmãos, quem Deus separou para exercer um chamado específico, para cumprir um propósito específico da parte de Deus, sempre vai ser questionado por aqueles que não foram separados para o mesmo propósito que você foi. Entenda, a unção que foi derramada sobre a tua cabeça vai gerar questionamentos, porque se a unção não gera questionamentos, a unção não veio de cima. Toda a unção que é liberada por Deus sobre a vida de um homem, de uma mulher, de uma moça, de um rapaz, para exercer um ministério, para ele cumprir um propósito específico na terra, sempre vai gerar questionamentos. E por que você está se indagando tanto? Porque tem pessoas que estão se questionando porque você está desse jeito. Você não está entendendo que pessoas estão se questionando porque há uma veracidade na unção que está sobre a tua cabeça. Se o teu ministério não fosse questionado por pessoas que não estão de acordo, você não tinha recebido uma unção que veio de cima.
Se você está sendo questionado pela unção que você tem, glorifique a Deus, porque a unção que desceu sobre a tua cabeça, meu querido, minha querida, ela veio de cima. Se você crê que a unção que está sobre a tua vida veio de cima, levante a tua mão direita onde você estiver em tua casa e glorifique a Deus comigo nesta tarde, porque a unção que vem de cima, eu vou dizer para você, dá um glória, não perde isso. A unção que vem de cima, quem está debaixo não impede. A unção que vem de cima, quem está embaixo não impede. A unção que vem de cima, quem está embaixo não impede você ser usado por Deus. Porque, Thales, o ministério daquele e daquela que é levantado de maneira verdadeira, verídica, comprovada e aprovada por Deus, homem não tem capacidade de desmanchar, fofoca não tem capacidade de matar você, calúnia não tem capacidade de destruir a tua moral, destruir o teu ministério, porque a unção veio de cima. Se a unção veio de cima, Satanás não tem poder de acabar com o teu ministério. Aonde você estiver agora nesta tarde, eu quero dizer para você que você agora está sendo envolvido por uma proteção ministerial, envolvido por uma proteção divina, porque a unção que está sobre a tua cabeça foi liberada por mim, diz o Senhor nesta tarde. Foi eu que te dei esta voz. Foi eu que te dei este dom para pregar a minha palavra. Foi eu que te dei dom de profecia para profetizar, porque temes tanto em falar aquilo que eu mandei você falar. Não sabes tu que eu me responsabilizo pelas palavras que eu coloco em teus lábios? Não sabes tu que eu tenho capacidade de começar a liberar sobre a tua vida letras de hinos para você compor tuas próprias composições, porque é uma promessa que eu te fiz, ainda tu muito jovem, eu te prometi que eu te daria tuas próprias composições. Se tu creres em minha palavra nesta tarde, eu começarei a liberar letras. Eu começarei a liberar composições grandiosas sobre a tua vida, para você entender que foi eu que te levantei para este ministério. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Ei, Camácia, Narashandarabaga. Ei, Assuya de Camácia, Dalabario comine suendere. Senta esta presença de Deus que está envolvendo nossas vidas hoje. Sente esta graça de Deus que está sendo liberada sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, não perde isso. O período em que Josué estava sendo levantado por Deus era um período de luto. O povo estava de luto pela morte de Moisés. O versículo 1 vai dizer, do capítulo 1 do livro de Josué, os irmãos que estão assistindo comigo: e sucedeu depois da morte de Moisés. Irmãos, não perde o que eu vou dizer para você aqui, porque foi Deus que me quietou. O fato de Moisés morrer não significa que haverá um ponto final na história. O fato de Moisés morrer significa uma novidade que está surgindo no horizonte. Tem pessoas que estão preocupadas porque Moisés morreu, mas Deus está dizendo para você que você vai ser a novidade que vai surgir no horizonte. Em tempo de luto, tu vai ser uma novidade para este tempo.
Recebe, porque Deus está usando minha boca para te dizer: este luto que está acontecendo não será um ponto final da história. Tu serás a novidade para este tempo. Aonde tu estiveres, recebe esta palavra, porque grandes coisas estão sendo colocadas em tua mão direita. Se você crê que Deus me usa para ser um profeta para você, estenda a tua mão direita na tua casa, onde você estiver, estende a tua mão direita, estende a tua mão direita, porque Deus está colocando na palma da tua mão direita uma autoridade que você nunca teve. Deus está liberando sobre a tua mão direita uma unção que você nunca pensou que teria. Porque neste tempo de luto, tu serás uma novidade no horizonte para uma sociedade que está totalmente em calamidade. A calamidade não tem capacidade de interromper a história que Deus escreveu para o seu povo. A calamidade não tem capacidade de interromper a história que Deus promoveu para a sua igreja. Tem pessoas que estão pensando que a igreja vai se acabar por causa da crise. Não vai, porque mesmo que exista um luto, sempre existirá um Moisés que vai ser levantado por Deus posteriormente. Sempre vai existir um Josué que vai ser levantado por Deus posteriormente. E você, neste tempo de crise, vai ser o Josué que Deus vai levantar para abalar as estruturas da nação brasileira, com a tua voz, com o teu louvor, com a profecia que vai sair da tua boca, com a pregação que você vai pregar. Deus vai abalar pessoas, vai abalar estados, vai abalar municípios, vai abalar países, porque Deus não te levantou para coisa pequena, Deus te levantou para coisa grande. E se tu crê que Deus te levantou para coisas grandiosas, levanta a tua mão direita e recebe esta palavra, porque Deus te levantou para coisas grandes, 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 grandes. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Deus nunca vai levantar alguém que não seja servo e fiel como Moisés para macular a história de um grande homem de Deus. Se Deus levantou você para ser uma novidade para este tempo, é porque Deus sabe que você tem qualidades que Moisés teve. Você é servo, você é serva, tem preservado a fidelidade. Por isso que Deus olhou para você, mesmo em sua simplicidade, e gostou do teu jeito. Ele gostou do jeito que você fala, do jeito que você anda, do jeito que você é, do jeito que você se comunica. Porque Deus nunca vai levantar alguém que não tem esta mesma característica que Moisés teve, uma característica de servo do Senhor. A Bíblia vai dizer no capítulo 1, versículo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. No versículo 1 do capítulo 1 de Josué, nós iremos ver um pouco sobre a história de Josué. Da mesma maneira que Moisés tinha uma história, Deus levantou um Josué que também tem história. Tem pessoas que não têm história e querem ser levantados por Deus de maneira grande. Entenda, antes de você ser levantado por Deus, ele vai dar uma história para você contar e para você viver. Josué tinha uma história que ele viveu. E aqui a Bíblia vai dizer que Josué, ele era filho de Num, ou seja, ele tinha origem. Segundo ponto, Josué era servo de Moisés, ou seja, para você ser um grande líder, você tem que aprender a ser um grande servo. Nunca ninguém consegue ser um grande líder se você não for um grande servo. Versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Irmãos, não perde isso, irmãos, não perde isso, irmão. Deus está falando com Josué.
Tem pessoas que estão pensando que esta fase de luto impede de Deus falar com Josué que ele quer levantar para a obra. Moisés foi um grande homem, ele morreu, mas isso não impediu de Deus falar com Josué para dar continuidade. O que eu quero dizer para você nesta tarde, Deus vai falar com você de maneira específica, para liberar para você uma missão. Tem pessoas que estão assistindo essa live hoje, e Deus vai começar a liberar para você uma missão específica. Ele vai começar a abrir o teu entendimento para você entender que aquilo que Ele quer com você não é que você pare, que você fique estático, que você fique ocioso. Aquilo que Deus quer com você é para que você esteja em movimentação, em plena atividade, para Ele ser conhecido, seu nome ser propagado e vidas serem alcançadas. Então, percebe que neste versículo 2, Deus fala com Josué e diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão. Irmãos, tem hora que nós nos sentimos pequenos demais. Tem horas que nós nos sentimos muito incapacitados, irmãos. E isso é normal pela nossa humanidade, porque o ser humano, pela sua humanidade, ele é totalmente incapacitado. Mas olha a riqueza do versículo 2 do capítulo 1 de Josué. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora. Irmãos, como é difícil você se levantar em um tempo de luto. Deus manda Josué se levantar em um tempo de luto. Mas o fato de Deus mandar Josué se levantar em um tempo de luto não é para se levantar e ficar apenas parado. Levantou e parou. Deus chama Josué, irmão Misael, para ele se levantar e passar o Jordão. Deus não te levantou para você estar estático. Deus te levantou para você estar em plena atividade. Deus disse para Josué: Josué, meu servo Moisés morreu, você vai se levantar para passar o Jordão. Thales, o que é passar o Jordão? Primeiro ponto, passar um Jordão é adquirir uma experiência nunca tida por você. Porque agora você não é mais um liderado, você agora é um líder. Você nunca teve esta experiência de ser líder e ver um Jordão se abrir e o povo que você lidera passar. Você foi liderado por Moisés, que foi usado para o mar se abrir. Agora você vai ter uma experiência inédita com você especificamente, como líder, como responsável por um povo que precisa da intervenção divina através da tua vida. Glória a Deus. Levanta-te, pois, agora. Deus não quer que você esteja parado. Deus quer que você se levante. Aonde você estiver agora, nesta tarde, Deus está dizendo para você: se levante. Erga a tua cabeça, Josué. Erga a tua voz, Josué. Erga os teus olhos para os céus, Josué. Porque você vai passar o Jordão. Irmãos, quem deu esta missão aqui, quem deu esta missão aqui a Josué, irmãos, não foi homem. Quem deu esta missão a Josué para passar o Jordão foi quem, irmãos? Foi Deus. Deus disse que ele iria passar. Deus manda Josué levantar para viver um novo tempo. Deus está mandando você se levantar nesta tarde para você viver um novo tempo que Ele vai liberar para você. Mas esse novo tempo não vai ser, irmãos, um tempo de facilidade. Porque Deus nunca libera um novo tempo para um crente sem que ele viva
e sinta a seriedade da história que Deus está construindo para ele. O grande problema de muitas pessoas não terem continuidade é porque não sentiram a grandeza e a seriedade do propósito. Se você não sente a grandeza, o peso da chamada, o peso do propósito de Deus para a tua vida, você não vai ter um ministério prolongado. Então tem muitas pessoas que querem tudo de repente, não querem viver a seriedade, carregar o peso, carregar o fardo do propósito. Olha o fardo, Thales, qual é o fardo aqui? O fardo é você suceder um Moisés, que pegou um cajado de madeira, colocou no mar e o mar se abriu. Agora é você que vai abrir o Jordão. É você que vai ser um instrumento de abertura de passagem. Irmãos, grave isso. Você vai ser um instrumento de passagem. Você vai ser um instrumento de abertura de passagem. Deus vai possibilitar passagens através de você. Irmão, se você não recebeu esta palavra, meu Deus, você vai ser um transmissor de passagem, um promovedor de passagem. Através da tua vida, pessoas passarão de uma fase para outra. Através do teu ministério, pessoas vão viver um tempo diferente. É isso que Deus está dizendo para você. Passa o Jordão, Josué. Continuidade, Josué. Moisés parou, Moisés morreu. Mas na tua vida existe uma continuidade que eu vou aprovar com sinais. O ministério de Josué foi aprovado com sinais de Deus sobre a vida dele, sobre a vida do povo. Para você viver um tempo de conquista, mesmo em vivendo um tempo de crise que nós estamos vivendo hoje, em termos de país, em termos de nação, você tem que pedir a Deus para que você seja aprovado com sinais. Porque o ministério de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um jovem, de uma moça de Deus, que é aprovado por Deus, ele é acompanhado de sinais. Deus está dizendo: Josué, os sinais que eu fazia no tempo de Moisés eram grandiosos, mas eles não deixarão de serem liberados sobre a tua vida. Era Deus dizendo a Josué: Josué, na tua vida eu vou liberar sinais para comprovar o meu ministério que eu liberei sobre a tua vida. Josué, eu liberarei sinais grandiosos através de tua vida, através do teu ministério, para mostrar que foi eu que te dei a chamada, foi eu que te dei a vocação, foi eu que te levantei para esta obra, foi eu que te ergui. Foi eu que te ergui com a autoridade. É isso que Deus está dizendo a Josué. Passa este Jordão, perceba. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Existia uma terra que era promessa, mas existia um processo que deveria ser passado. Você nunca vai entrar em uma terra que Deus te deu sem antes você passar pelo processo que Ele estabeleceu. Vou repetir para você entender. Você nunca vai entrar na terra que Deus te prometeu se você não passar pelo processo que Ele estabeleceu para você passar. Não fuja do processo de Deus. Porque quanto mais você foge do processo, mais você retarda o cumprimento da promessa, mais você demora de entrar na terra prometida. Então não retarde o processo com a sua incredulidade, com o seu medo. Deus não quer que você seja incrédulo ou incrédula ou com medo de exercer o ministério que Ele te deu. Porque quando você não crê, quando você tem medo, você está retardando aquilo que Ele quer liberar para você. Então você é um dos maiores responsáveis para que as portas sejam abertas, para que as portas sejam escancaradas, para que as terras que você tem promessa sejam possuídas por você. Então você tem que entender que você tem que crer. Você tem que crer na promessa que Deus te fez. Se você crê nesta palavra, digite um amém aqui nos comentários e glorifique a Deus por isso. Porque eu tenho certeza que Deus está falando com muitas vidas nessa tarde. Não é a
apenas Josué que passa. Existe um povo que depende de um Josué que é líder. Todo grande líder terá um grande povo para reger, para coordenar. Um grande povo depende de um Josué para atravessar o Jordão. Você se esqueceu que a tua família precisa de você? Você se esqueceu que o teu marido precisa de você? Que a tua esposa precisa de você? Que os teus filhos precisam de você? Você tem um povo para você reger. Você é líder da sua casa. Se você é líder do seu ministério, se você é líder da sua igreja, se você é líder de um departamento, entenda, existem pessoas que precisam de você para viverem um novo tempo. Você é um dos maiores responsáveis para que as pessoas que você lidera vivam um novo tempo. Deus levantou você, Josué, para se movimentar, para promover um novo tempo para vidas que te cercam. Tu vai passar esse Jordão, Josué. Tu e todo este povo. Quando Deus diz, tu vai passar este Jordão, tu e todo este povo, é Deus dizendo a Josué, eu não te levantei para trabalhar sozinho. Eu te levantei para trabalhar em conjunto. Tem pessoas que pensam que trabalhar sozinho vai promover para ele grandes conquistas. Uma das maiores conquistas na Bíblia Sagrada, nas palavras aqui narradas, são os momentos que Deus levanta sempre alguém para trabalhar em conjunto, para promover conquistas. Não adianta você querer trabalhar sozinho e você querer da parte de Deus uma grande conquista. Deus nos ensina no capítulo 1 de Josué que para ele ter uma grande conquista, ele tem que trabalhar em conjunto. E tem pessoas hoje que não conseguem trabalhar com ninguém, não conseguem ser submissos a ninguém. Se você não for um bom servo, eu já falei, você nunca será um grande líder. Aprenda isso com esse servo de Deus. Tu e todo este povo, Josué, vai atravessar o Jordão. Não foi o homem que disse que Josué ia passar, foi Deus que disse. Por que tu temes tanto a responsabilidade que está sobre os teus lombos, se Deus já disse que você ia passar o Jordão? Por que tu estás tão inquieto? Por que tu estás tão inquieta? Estás tão preocupado se foi Deus que disse para você que você ia passar? No versículo, irmãos 2, no final vai dizer, tu e todo este povo, vocês vão passar, todo este povo vai passar contigo, Josué, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que é que Deus está dizendo? Josué, através da tua disponibilidade, através da tua fidelidade, através da tua preservação de relacionamento comigo, eu vou liberar uma promessa que eu fiz há muito tempo atrás. Você vai ser responsável por uma promessa que Deus vai liberar sobre a vida de pessoas através da tua responsabilidade com a obra e com o reino de Deus. Viver um tempo de conquista não é seguir pelos seus próprios passos. Viver um tempo de conquista é seguir de acordo com os desígnios de Deus. Se você foge dos desígnios que Deus estabeleceu para você, você não vai viver um tempo, uma família, um ministério de conquista. Se você crer que você vai viver um tempo de conquista, mesmo em meio à calamidade, passe a partir de hoje ter responsabilidade com o chamado e com a promessa e preservar a obediência a Deus e a ordem que Ele deu para você passar o Jordão. Não tenha medo, Josué, porque foi Deus que te levantou para dar continuidade à obra que Ele colocou nas mãos de Moisés. Você será um dos grandes responsáveis pelo sucesso e o crescimento da tua igreja. Você será um dos grandes responsáveis pelo crescimento e pelo desenvolvimento do departamento que você é líder. Então entenda nesta tarde que Deus não conta com covarde. Deus ele conta com valente para exercer o ministério
ministério que ele colocou em tuas mãos. Rabai chokamasya. Hiribiate kamasi kulabarahashai. Levante a tua cabeça, homem, porque eu conto contigo para a peleja. Para de temer as negatividades e as palavras negativas que os homens disseram para ti. E comece a preservar as minhas promessas que eu te fiz. Porque eu não te quero de cabeça baixa, estático e ocioso. Eu te quero ativo na minha obra, porque eu quero, através da tua vida, levantar quem está no monturo, levantar quem está caído. Porque tu serás a minha profecia na terra, para a glória do meu nome. Assim diz o Senhor para ti neste momento. Recebe essa graça que eu estou sentindo aqui na minha casa. Recebe esta graça onde você está. Comece a falar em mistério com teu pai. Cante hinos espirituais em tua casa. Comece a adorar a Deus por alguns segundos. Adore a Deus. Glorifique a Deus por alguns segundos. Adore a Deus porque Deus está enchendo você, Josué, para uma grande obra. Eu posso ver pelos olhos da fé pessoas testemunhando das grandezas que Deus vai começar a liberar sobre você. Te prepara, porque vidas serão abaladas, casamentos serão abalados, famílias serão abaladas, porque Deus vai te usar com grandeza. Deus vai te usar com grandeza, irmão Magali, irmão Elielson. Deus vai usar você com grandeza, irmão José, com grandeza. Deus vai te usar com grandeza. Se você crer nesta palavra, adore a Deus aonde você estiver. Versículo 3, irmãos, para a gente começar a encerrar. Versículo 3, para nós começarmos a encerrar nessa transmissão. Versículo 3. Todo lugar, irmão Misael, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Irmãos, olhe a grandeza deste versículo. Todo o lugar, não é apenas qualquer lugar, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. É Deus dizendo a Josué: a minha promessa não perdeu a validade. Se você não recebeu isto e não segurou, era Deus dizendo a Josué: Josué, a minha promessa não perdeu a validade. A minha promessa não passa da validade, porque a minha promessa ainda está ativa, ainda é atual, porque aonde você colocar a planta do pé, eu vou te dar. Ou seja, Deus está dizendo: a tua possessão está garantida na promessa que eu te fiz. Ou seja, a posse está garantida, porém você tem que passar o Jordão. É hora de você começar a passar o Jordão, aonde você estiver agora. Contemple pelos olhos da fé, contemple pelos olhos da fé, você atravessando o Jordão e tomando posse da terra. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, aquilo que eu estabeleci com Moisés não vai ser quebrado no teu ministério, Josué. Irmãos, não perde isso, não perde isso, irmãos. Olha o que nós podemos aprender aqui. Deus está dizendo a Josué: aquilo que eu estabeleci com Moisés, meu servo, não vai ser quebrado no teu ministério e na tua hora de ser líder. Ou seja, Deus está dizendo: eu contemplei a tua história e o conserto continua intacto. O decreto continua intacto. O que eu estabeleci com Moisés ainda permanece de pé. E é através da tua vida, Josué, que eu vou liberar possessões. Possessões. Versículo 4 do capítulo 1 de Josué. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda
a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Os irmãos me entenderam o que eu li aqui no versículo 4 do capítulo 1 de Josué. Eu vou ler de novo para você não perder o raciocínio. Josué, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Grandeza! Grandeza! Tu crê que Deus vai liberar grandeza? Já repeti essa palavra várias vezes, mas eu estou sentindo uma graça para repetir ela mais vezes. Grandeza, 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 grandeza para a tua vida, grandeza para a tua mente, grandeza para o teu casamento, grandeza para a tua família. Recebe grandeza de Deus liberada para você. Versículo 5. Irmão, já vou tratar alguns pontos no versículo 5 para nós começarmos a encerrar. Se você está aqui, não perde, não sai dessa live. Compartilhe essa live para mais pessoas terem acesso. O versículo 5 do capítulo 1 será um dos versículos chaves para tratar com vocês alguns pontos específicos aqui. Versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti. Deus está dizendo para Josué: Josué, nenhuma barreira levantada vai prevalecer contra a tua vida e contra o propósito que eu estabeleci para você. Versículo 5. Deus está dizendo: ninguém se susterá. Ele está dizendo: ninguém será empecilho, ninguém será barreira, ninguém será uma trava para impedir o meu prosseguir para com o meu povo, que eu prometi uma terra grandiosa, que emana leite, que emana mel. Ninguém se susterá diante de ti. O que eu quero dizer para você neste tempo de calamidade, você vai viver um tempo de conquista. E todos os adversários que foram levantados, que se armaram, que se prepararam para impedir a tua marcha, eu quero dizer para você como profeta de Deus, os adversários que prepararam as maquinações contra a tua vida, eles estão sendo agora destruídos pelo poder que há no nome de Jesus e pelo poder que há promessa. Pelo poder que há na promessa que Deus te fez. Os adversários que prepararam maquinações, que prepararam ferramentas para destruir você, Deus está destruindo eles e as ferramentas deles. Isso é profético para a tua vida. Eu estou dizendo para você que os adversários que se prepararam, ou os adversários que se prepararão posteriormente, Deus não permitirá que eles alcancem você, que eles atinjam a tua família, que eles atinjam a tua saúde, que eles atinjam a tua mente, que eles atinjam o teu ministério, porque ninguém se susterá diante de ti, ninguém vai ser barreira para o teu prosseguir, Josué. Recebe aonde tu estiver nessa tarde agora. Ninguém vai ser barreira para o teu prosseguir. A tua trajetória está nas mãos de Deus. Foi Deus que escreveu a tua história. Foi Deus que te levantou para ser um profeta. Foi Deus que te ungiu para ser um presbítero, ser um diácono, ser um auxiliar, ser um obreiro, ser uma irmã dirigente de oração. Deus te ungiu para tu seres uma levita, seres um pregador. Ninguém vai se suster diante de ti. Ninguém vai impedir. Eu cumpri a promessa que eu te fiz. Ninguém pede. Ele vai dizer: todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Deus está dizendo aqui: a minha presença será contigo. Se a presença de Deus é com Josué, assim como a presença de Deus foi com Moisés, Deus está dizendo para Josué: a minha sabedoria, que foi liberada sobre a mente, sobre a vida de Moisés,
estará contigo, Josué. O meu discernimento que foi liberado sobre a vida de Moisés estará contigo, Josué. A minha inteligência que foi liberada sobre a vida de Moisés estará contigo, Josué. A minha estratégia que foi liberada sobre a vida de Moisés estará comigo, contigo, Josué. Era Deus dizendo: Josué, te prepara, porque o sobrenatural que eu manifestei no ministério e através de Moisés, eu manifestarei através de você, Josué. Quando Deus fala para Josué no versículo 5, como fui com Moisés, eu serei contigo, Deus está dizendo: a minha aprovação no ministério de Moisés também será liberada sobre a tua vida, Josué. Depois, irmãos, a Bíblia vai dizer: assim eu serei contigo. Deus está dizendo: eu terei proximidade, eu terei relacionamento intacto com você. Eu preservarei a minha aliança, eu preservarei o meu concerto, eu preservarei as minhas promessas, eu preservarei a minha palavra, eu preservarei a promessa da terra, eu preservarei aquilo que eu estabeleci. Ninguém tem capacidade de desfazer aquilo que Deus faz, ninguém tem capacidade de destruir o que Deus estabeleceu para alguém na terra. E tem pessoas, irmãos, que até dão risadas e dizem: esta calamidade vai acabar com ele, esta calamidade vai acabar com ela. Que nada, esta calamidade está simplesmente revelando quem verdadeiramente obedece a Deus e quem desobedece às suas ordens. Se você está de pé nesta tarde adorando a Deus, é porque Deus está dizendo: eu estou aprovando você, porque você tem preservado a obediência, porque você tem preservado a minha ordem, porque você tem obedecido o teu chamado. No versículo diz, versículo 5: eu não te deixarei, Josué, nem te desampararei. Irmão, se Deus está perto, significa proteção. Deus está dizendo para Josué: a minha proteção estará contigo, eu te protegerei, eu te darei escape, eu te darei saída, porque os inimigos que se prepararam e que se prepararão, as suas armas serão falidas, porque eu estarei contigo. Eu não vou te deixar, Josué, eu não vou te desamparar. Você será amparado por Deus, você será amparada por Deus. Por que tu te preocupas tanto, se Deus já disse para você que ia cuidar de você? Por que tu inquieta tanto, se Deus já disse para você que ia te preservar? Meu irmão, homem de Deus, aquieta o teu coração. Foi Deus que te chamou, não duvidas disso. Versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Versículo 6 eu encerro. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei. Quem vai fazer o povo herdar a terra é você. Você será um grande responsável. Você será a grande responsável para que a promessa de Deus se cumpra na vida daquele povo que Deus estabeleceu para conquistar uma terra. Então você, neste tempo, entenda: você viverá um tempo de conquista. Se você crê na palavra que eu estou pregando, digite aqui nos comentários: eu viverei um tempo de conquista. Digite aqui nos comentários: eu viverei um tempo de conquista. Esforça-te, Josué, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que lhes daria. Você vai se esforçar. Deus faz a parte dele, Montales faz, mas você tem que fazer a sua parte. E a sua parte é se esforçar. A sua parte é se dedicar. Se é para o ensino da palavra, leia a palavra de Deus. Estude Bíblia. Faça um curso teológico. Ore mais. Se consagre mais. Se é para louvar a Deus, Deus te deu o dom de louvar. Estude música. Estude cântico. Estude canto. Faça aulas. Se você puder, ore para Deus desenvolver os dons e os talentos que estão sufocados. Porque Deus não quer que você fique ocioso e despreze o chamado. Deus quer que você agarre o propósito. Deus quer que você agarre o chamado. Deus quer que você obedeça o que Ele estabeleceu para você. Porque você vai viver um tempo de conquista. Os irmãos estão digitando aqui. Deus abençoe, irmã Jocélia.
Deus abençoe, irmão Leonardo Caetano, irmão Josefa dos Santos Gonçalves, irmãos. Eu irei orar por você. Eu encerro essa ministração de hoje. Isso, irmão Iberton Santana. Você viverá um tempo de conquista. Irmão Magali Alves está digitando. Eu viverei um tempo de conquista. Glória a Deus. Aonde você estiver, que quer receber uma oração nesta tarde, fecha os teus olhos, porque eu irei orar por você neste momento. Amém? Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço pela vida da tua filha, do teu filho que está assistindo esta live neste momento. Que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor abençoe a vida dela. Que o Senhor libere sobre a vida dele sabedoria, Senhor. Para que ela possa exercer o ministério que o Senhor confiou para ele e para ela. Para que ele não venha enfraquecer, para que ele não venha esmorecer, para que ela não venha esmorecer, enfraquecer, para que eles não venham desistir. Fortifica as estruturas dessa tua serva. Fortifica as estruturas do teu servo, porque grandes coisas o Senhor vai liberar para a vida deles. Senhor, pelo poder que é no teu nome, Pai, faça eles viverem um tempo de conquista. Faça eles entenderem que o Senhor Deus tem capacidade de liberar sobre a vida deles conquistas, grandezas, coisas grandes. Mesmo que Canaã, Senhor, para chegar até lá tenha vários processos que devamos passar. Mas que eles possam, Senhor, entender que os processos são necessários para que suas vidas sejam amadurecidas por Ti. Eu te peço neste momento agora e te agradeço por esta oportunidade, Senhor. Que o Senhor me dá de pregar a Tua palavra. Desde agora e para todo sempre, toma a vida dos Teus filhos. Envolve eles, para que o Senhor seja glorificado continuamente através da minha vida e da vida deles, pelo poder que é no Teu nome, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Irmãos, antes de encerrar, eu quero fazer um convite. Quem sabe você pode estar assistindo essa live e não é crente, ou você está afastado dos caminhos do Senhor. Se você deseja, neste momento, se voltar para Jesus, se você deseja voltar para Jesus neste momento, você tem a oportunidade. Se tiver alguém que esteja assistindo essa transmissão e ainda não é crente, está afastado, diga, irmão Thales, eu quero voltar. Amém? Na medida que eu estarei saudando os irmãos aqui para encerrar a live de hoje, você digite aqui, eu quero voltar para Jesus. Se tiver alguém que não é crente e afastado, diga, irmão Thales, eu quero voltar. Amém? É hoje. Você não perca essa oportunidade que Deus está te dando para você voltar para a casa do Pai, porque Deus tem coisas grandes para liberar sobre a tua vida, Josué. Você, irmã, é uma Josué de Deus. Você vai viver um tempo de conquistas. Meu irmão, não se esqueça, você vai viver um tempo de conquistas. Amém? Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Agradeço a Deus pela vida do irmão Misael, pela irmã Luana Samara, pela vida do irmão Iberton Santana de Cabedelo. Deus abençoe o pastor Marinaldo Soares de Cabedelo, todos os irmãos do campo de Cabedelo. Deus abençoe vocês poderosamente. Amém? Deus abençoe a irmã Josefa dos Santos. Deus abençoe irmão Abraão Pereira, Magali Alves. Deus abençoe irmão Leonardo Caetano, irmão Jocélia. Deus abençoe vocês que ficaram comigo aqui na live. Deus abençoe a irmã Lisandra Dantas. Deus abençoe vocês poderosamente. Deus abençoe irmão Alain Mesquita dos Santos, irmãos. Amém? Irmão Alain Mesquita aqui sempre compartilhando na live, sempre comentando algumas coisas. Deus abençoe irmão Alain, ali da terceira etapa. Deus abençoe vocês poderosamente. Hoje de tarde eu estava sentindo de compartilhar com vocês alguns pontos sobre o livro de Josué. E eu entreguei aquilo que Deus mandou para você. Tenho certeza que você será edificado, tá certo? Se você, irmãos, quiser me seguir nas redes sociais, siga lá no Instagram, Thales Vinícius 100. Thales Vinícius com H, T-H-A-L-E-S Vinícius 100. Se você quiser me seguir no Instagram, sempre tenho compartilhado algumas mensagens para você ser edificado. Eu também tenho um canal no YouTube. Meu canal no YouTube é, se você puder se inscrever, se inscreva, irmãos, porque será uma bênção. Tem algumas mensagens no meu canal. Meu canal é Pregador Thales Vinícius. Pregador Thales Vinícius com H, T-H-A-L-E-S. Se inscreva lá no canal, ative o sininho que você será abençoado e abençoada. Ore pelo meu ministério, me ajude em oração, que Deus possa te abençoar poderosamente. Para mim foi uma satisfação você me permitir entrar em sua casa, em seu lar,
para deixar essa palavra para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus cumpra a obra na sua vida, as promessas que Ele te fez. E não esqueça, preserve as promessas e não se deixe ser envolvido pelas negatividades. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima live. A paz do Senhor Jesus.